Chegamos na posição do gambito dinamarquês. Após as jogadas de 4 e 5, de 4, peão toma de 4. C3, as brancas oferecem um peão extra às pretas. As pretas capturam e o branco joga. Bispo para C4, aqui temos a posição que definimos de gambito dinamarquês. O gambito dinamarquês também pode ser conhecido como gambito nórdico. Então, após bispo C4, o negro joga, neste momento, e toma B2. Bologan faz bispo. Toma B2 e observe que aqui Bologan está colocando em prática um dos objetivos dos gambitos, né? É um dos principais do gambito dinamarquês. E quer realizar um rápido desenvolvimento de peças. Observe que na posição branca já possui os 2 bispos desenvolvidos. A dama branca já possui diagonais e linhas para jogar, enquanto simplesmente todas as peças continuam adormecidas do lado negro. Nenhuma peça está desenvolvida. Então, neste momento, para retirar este atraso, as pretas jogam cavalo F6. Fazem uma ameaça sobre o peão de A4, desenvolvendo o seu cavalo. O branco responde de forma agressiva. Com a jogada e 5 as pretas, se a gente observar com calma, vamos chegar à conclusão que não dispõe de boas casas para seu cavalo, pois o cavalo não pode ir para H5, não pode movimentar para G4, pois a dama branca capturaria o cavalo. O cavalo aparentemente dispõe da casa I4, que rapidamente seria respondido com a jogada dama de 5 e as brancas fazem um ataque duplo em F7 e no cavalo negro. Assim o branco ganharia material, portanto as pretas também não seria aconselhável voltar seu cavalo para casa G8, pois o objetivo que a gente tem na abertura é desenvolver as peças, e assim o desenvolvimento das pretas estaria cada vez mais inferior. Portanto, as pretas acham um contra-ataque central, que é a jogada de 5, ou seja, o branco ameaça capturar o cavalo de F6, porém o preto ameaça capturar o bispo de C4. As brancas, melhor desenvolvidos, respondem com peão toma cavalo. As pretas, peão toma bispo única. O branco responde com dama toma de 8 cheque. Rei toma de 8. E o branco joga toma G7. As pretas têm única jogada, pois estão recebendo um espeto de peão. Tem a única defesa. Bispo para B4 cheque. Assim, desviando da ameaça branca, o branco prossegue a defesa do cheque das pretas. Com o desenvolvimento de cavalo para C3, observem que nessa posição, mesmo com a troca das damas, o branco possui muito espaço, né? Muito espaço. O cavalo está desenvolvido, o bispo está desenvolvido, e em breve a torre branca também estará em jogo, né? Claramente você percebe que a torre entrará em jogo, ou seja, com 2 jogadas o branco termina todo o seu desenvolvimento. O preto responde com torre e 8 cheque, ou seja, sua torre estava ameaçada pelo peão. Ele tem que defender a torre após torre de 8. O branco novamente segue a defesa do cheque, com desenvolvimento cavalo de G para casa I2. O preto joga bispo para casa F5, pois o preto necessita rapidamente terminar o seu desenvolvimento. Bologan joga grande rock check, ou seja,
termina completamente seu desenvolvimento com grande roque, com ganho de tempo, porque o rei preto agora está ameaçado. As pretas procuram defender com um desenvolvimento, também jogam cavalo para a casa de 7 após a casa. De 7, coberta pelo cavalo, o branco. Pode-se dizer que está completamente apto para partir para o ataque. Então o branco joga. Agressiva jogada cavalo para de 5. Após cavalo de 5, o preto não pode responder com a captura do cavalo em E2, pois o branco simplesmente poderá promover dama. Portanto, após cavalo de sim, preto responde com a defesa do bispo ameaçado em B4. Preto joga bispo para casa de 6, recuando sua peça, e o branco joga torre de H para I1 nesse momento. Todas as peças brancas estão em jogo, enquanto ainda as peças pretas possuem a torre de A8 totalmente fora da partida e o rei em uma posição muito arriscada diante da torre branca. O preto responde com a jogada C6, uma jogada um tanto duvidosa, pois o peão que estava em C7 protegia o bispo de T6. Observe que nesse exato momento o bispo se torna uma peça solta, ou seja, ele se torna um grande alvo tático. Então, após C6, as brancas iniciam uma combinação. O branco joga cavalo de 4. Se o preto capturar o cavalo de D5, o branco vai responder com cavalo toma F5, ameaçando o bispo preto. E além do mais, o cavalo agora se torna um grande apoiador do peão, que pode ser promovido, pois o branco pode preparar a ameaça mortal, cavalo H6, que neste momento falha por bispo cheque, que poderia capturar o cavalo. Porém, com essa ameaça preparada, as pretas não teriam chance alguma na partida. Então, após cavalo de 4, as pretas jogam bispo para casa e 6, e o branco inicia uma nova combinação, que é cavalo toma E6, leão toma E6 e o branco aplica um tático de desvio sobre as pretas, com cavalo toma, 6 escama, pois se a torre capturar a torre de A6, novamente o branco poderá fazer dama em G8. Então, após torre capítulo 6, as pretas jogam torre para casa G8, o branco torre captura o bispo de D6. As pretas necessitam de igualar o material, pois o branco possui um bispo a mais. Então as pretas peão toma cavalo e o branco líquido da partida com torre de 1 toma de 5, pois o cavalo preto de D7 possui dupla ameaça indefensável. Portanto, as pretas abandonam. Esta foi uma interessante partida do gambito dinamarquês, onde ficou claro que um desenvolvimento superior pode ser uma forma muito interessante de ataque.